Olá, estamos com mais um Direito em Debate, um programa desenvolvido pela TV Câmara de Pouso Alegre e que visa discutir assuntos do direito que são sensíveis à população, né, que são interessantes à população. E hoje eu tenho a honra de receber o meu grande amigo, Dr. Moisés Rosa. Dr. Moisés, eu o conheci no mestrado aqui de Constitucionalismo e Democracia na Faculdade de Direito do Sul de Minas. Ele que é especialista em Direito Penal e Processo Penal, né, Moisés? Pela ABDconst, Academia Brasileira de Direito Constitucional. Um grande advogado, um advogado criminalista exímio, que veio de São Paulo e que hoje está atuando aqui em Minas Gerais e brilhando, né, na sua atuação, doutor Moisés. É uma honra para nós tê-lo aqui na TV Câmara de hoje. Eu que agradeço o convite, Thiago. É uma honra poder estar aqui, dividir esse espaço na comunidade de Pouso Alegre com você e matar a saudade das épocas do mestrado e da época ainda que a gente estudava, tinha tempo ainda para estudar. Mas eu agradeço o convite e estou à disposição aqui da Câmara Municipal de Pouso Alegre para tentar, de alguma forma, discutir alguns assuntos que sejam importantes para a comunidade. Obrigado, doutor Moisés. E hoje nós vamos falar de uma especialidade do doutor, que é um tema que encanta, né, a todos. Até encanta não no sentido positivo, mas que causa atração, né, causa atenção das pessoas, que é o júri. O júri que está nas novelas, está nas séries da Netflix e de outros canais, né, séries, nos filmes. E aí eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal em que consiste o júri, né? Por que tem julgamentos que são feitos naquele ambiente do júri, com jurados, né, convocados da população em geral, e outros casos, outros julgamentos que são conduzidos, né, que são julgados pelos juízes, né, os juízes togados, os juízes de direito. Qual que é essa diferença, doutor? Então, o júri tem uma tradição histórica, né? Se a gente vai voltar de forma acadêmica, vem desde a Grécia, da Roma Antiga, e se instituiu no Brasil a partir de 1822, no Império, na época do Império. E a ideia do júri é sempre aquele indivíduo que cometeu um delito, um determinado tipo de crime especificamente, ser julgado pelos seus pares, pela comunidade. Então, como é um julgamento que atrai a atenção sempre da comunidade, é um julgamento que normalmente os alunos que estão na graduação do curso de Direito, e é uma especialidade setorizada, ele causa uma certa apreensão, porque ele tem uma liturgia completamente diferente. No caso do Brasil, especificamente agora, atualmente, os crimes que são levados a julgamento são os crimes dolosos contra a vida. Então nós temos aí os crimes que realmente o tribunal do júri julga, são os homicídios, né? Homicídio qualificado, homicídio simples, o aborto, que ainda é crime no Brasil, a instigação, induzimento e auxílio a suicídio e o infanticídio. Então esses crimes são julgados pelo tribunal do júri. São 7 jurados, né, e um juiz presidente. Então esse crime especificamente é julgado pelos seus pares, ou seja, o juiz presidente só tem a figura ali de aplicar a pena e de presidir os trabalhos, enquanto o conselho de sentença, que é formado por 7 jurados, naquela sessão, para efeito de julgamento, vai julgar um indivíduo que cometeu um crime na própria comunidade. Então ele tem essa liturgia, essa tradição, e às vezes as novelas, né, os filmes enaltecem o júri, mas a sequência do júri técnica ela é completamente diferente do que a gente vê nas novelas. O júri americano é um júri completamente diferente do júri no Brasil. Ele tem outras deliberações, há diferenças muito profundas entre o júri nos Estados Unidos e o júri no Brasil. E há alguma razão por serem esses crimes, né, eleitos para serem julgados pelo tribunal do júri? Então, na verdade, o legislador escolheu os crimes que são crimes dolosos, né, intencionais, contra a vida,
É uma escolha legislativa. Ele não pode, esses crimes, o júri, você não pode suprimir o júri, porque ele tem uma institucionalização constitucional, ou seja, ele faz parte de uma garantia individual, está na Constituição Federal, mas há a possibilidade de você inserir outros crimes, né? É possível que você insira outros crimes para serem julgados pelo Conselho de Sentença, pelo plenário do júri. Mas por opção legislativa ficou especificamente os crimes dolosos contra a vida, que me parece que na visão do legislador são crimes que é passível de que todos nós cometamos, né? Então o homicídio parece, na visão de alguns, parece ser um crime comum, né? Parece ser um crime especificamente especial, mas é um crime que qualquer pessoa pode cometer acidentalmente, de forma acidental, e que paire dúvida aí se há uma questão dolosa e culposa, e aí o plenário, se o juiz encaminhar esse processo para o plenário do júri, para o conselho de sentença, aí será julgado pelos pares. O legislador foi uma opção legislativa, né, na verdade. E é um processo completamente diferenciado, porque ele tem duas fases. Tem uma primeira fase, que é toda presidida por um juiz togado, na qual ele vai funcionar como se estivesse julgando um crime comum, como tráfico de drogas, como latrocínio. E uma segunda fase, que é quando ele encaminha esse processo para que os pares, para que o conselho de sentença, os jurados, né, julguem se o indivíduo é culpado ou é inocente. Você tem um advogado que normalmente faz a tese de defesa, que vem com a defesa. Você tem um membro do Ministério Público, que é uma instituição na qual defende a sociedade, na qual vai pedir a condenação, e o juiz que vai ao final, se houver uma sentença procedente, ou seja, se o indivíduo que foi acusado, a condenação foi efetivada pelo Conselho de Sentença, o juiz é que vai aplicar a pena no patamar estabelecido dentro do marco normativo que está estabelecido. Então, no júri, o juiz togado que a gente fala, pessoal, é o juiz de direito, né? Aquele que passou no concurso e exerce a magistratura. No júri, o julgamento mesmo, o veredito, né, como a gente fala, é dado pelos jurados, que são pessoas da população que são escolhidas e no dia sorteadas, né? Isso. Convocam 15 e sorteiam 7, é isso? Normalmente o Conselho de Sentença é presidido por um juiz e mais 25 sorteados, né? Na sessão inicial são 25. E esses 25 jurados vai ter um novo sorteio, na qual vai se separar no mínimo 7 jurados, o quórum é 7 jurados. Agora, o quórum mínimo para se estabelecer a sessão são 15 jurados, devem ter presentes 15 jurados. São sorteados 25, na sessão de julgamento tem que ter no mínimo 15 para a sessão do júri ocorrer. E desse montante de 25, né, com um quórum mínimo de 15, vão ser retirados 7 jurados da própria comunidade. Certo. E o julgamento do júri, né, não é um julgamento técnico, concorda? Ali vai muito da experiência das pessoas, da sua sensibilidade com relação ao crime que foi ali cometido, né? Ou supostamente cometido, melhor dizendo, né? Então essa que é a razão do júri, né? De ser um julgamento que colhe ali as impressões da população em comum, não é um júri estritamente técnico de aplicar a pena pelo crime cometido. Ele vai muitas vezes, vamos dizer assim no português, claro, vai perdoar ali aquele crime pelas razões pessoais daquele que o cometeu. Eu estou certo no que eu estou dizendo? Na verdade, não é que a técnica não tenha importância. Eu acho que, assim, como é um processo de duas fases, né? A primeira fase é presidida por um juiz togado que vai instruir, vai ouvir testemunhas e vai analisar a perícia. A técnica ela entra nesse processo e a partir do momento onde você avança para uma segunda fase, há tecnicismo no plenário do júri. Mas como os jurados são juízes, que nós chamamos de juízes de fato, né, várias teses podem ser levantadas, inclusive teses extra-legais, né, como emotividade, como questões psíquicas. Essas teses podem ser levantadas e como os jurados, aquele conselho de sentença não precisa dizer por que condenou ou por que absolveu, porque ele pode julgar por íntima convicção,
A questão dos debates e a questão das provas, ela passa a ter uma importância capital. Porque o jurado, como é o jurado da comunidade, como são os jurados daquela cidade, daquele ambiente de comunidade, ele pode, inclusive, absolver por clemência. Porque há um quesito que o jurado tem que responder, que é um quesito genérico, que se diz, o jurado absolve o acusado, então o jurado pode absolver por qualquer questão, embora haja divergência, haja questionamento ainda do Ministério Público e tenha uma questão a ser decidida no Supremo Tribunal Federal, o que tem prevalecido é que os jurados, eles decidem por íntima convicção e podem absolver, mesmo reconhecendo a autoria, a materialidade do crime, por clemência. Então, essa pergunta, né, que você me faz, no sentido de que ele não é muito técnico, todas as questões técnicas elas são apresentadas aos jurados, mas o que a gente percebe, o que eu percebo durante todos os anos em que atuo na área, é que os jurados, às vezes, o tecnicismo, ele fica em segundo plano quando o jurado tem outras razões para absolver. E como ele não precisa fundamentar, causa a impressão de que a questão técnica fica em segundo plano. Mas tudo é levado, todas as provas, todos os elementos de informação colhidos, tanto no inquérito, né, naquela investigação inicial, quanto durante a primeira fase, são levadas para os jurados e eles têm todo o bojo do processo, tudo que ocorreu no processo, para que tomem uma decisão baseada nas experiências comuns do dia a dia. Sim, eu percebo isso, né, dessa questão da técnica, talvez seja um pouco relativizado, não relativizado pelo processo em si, pelo trabalho dos técnicos que estão ali atuando, né, advogados, promotores, até juiz, mas eu digo pela formação não técnica dos jurados, né? Não há necessidade deles terem uma formação técnica. Isso também tem uma razão de ser, porque que nesses crimes acredita-se que seja conveniente ser julgado pelo júri, e não outros crimes, como tráfico de drogas, roubo, porque esses, né, acredita-se que o julgamento por leigos seja conveniente. Essa opção legislativa, ela me parece que é aquela opção legislativa que foi tomada baseado em crimes que qualquer pessoa do povo pode cometer. Então, o legislador opinou por isso e talvez, não que a técnica não prevaleça no júri, às vezes prevalece nos argumentos trazidos, mas como os jurados podem julgar através da íntima convicção, o tecnicismo às vezes fica em segundo plano em determinados casos. Assim, há duas correntes, né? Há vários doutrinadores, vários juristas que realmente são contrários à instituição do júri. E outros, de outro lado, há juristas que defendem a instituição do júri. Mas me parece que o júri, embora precise de algumas reformas pontuais, verificações de deliberação, diferente, os jurados hoje não deliberam. Os jurados, eles, através de uma cédula, né, eles dizem se o réu é culpado ou inocente. Eles respondem sim ou não a partir dos quesitos que lhes são apresentados. Então, por exemplo, em outros países, como nos Estados Unidos, há uma deliberação. Ou seja, os jurados discutem tudo que foi apresentado e, de forma consensual, até que eles cheguem ao veredito, eles se reúnem e ficam até sair esse veredito. No caso do Brasil, não é assim. Eles escolhem sim ou não e o indivíduo que está sendo julgado, a partir da maioria dos votos que foram colhidos, né, vai se dizer se o indivíduo vai ser condenado ou se ele vai ser absolvido. Há muitos doutrinadores que querem uma reforma nesse sentido, tanto nos quesitos, quanto na deliberação dos jurados, na forma de votação. Mas eu ainda acredito que o júri seja uma instituição que ele na verdade, é a única instituição que penetra dentro da comunidade. Porque você tem, a maioria dos crimes são julgados pelo juiz togado e há uma distância. Embora a gente admita, por mais que o juiz saia do povo e se forme, e muitos juízes são de comunidades muito simples, quando o juiz vai analisar aquele caso, ele está analisando aquele caso de forma solitária, sozinha e técnica.
Então ele não está levando em consideração os anseios da comunidade, ele não está levando em consideração o ambiente que ele ainda não convive, que ele sequer conviveu em comunidades simples. Então, às vezes, o juiz está muito distante disso, né? Alguns vivem isso, mas não é a grande maioria. Então, essa distância do juiz, ela é muito contundente nos casos de crimes que ocorrem em comunidades distantes, onde, então, a única instituição que penetra nessas comunidades, onde os moradores conhecem a dinâmica da polícia, onde os moradores conhecem a dinâmica dos crimes que ali ocorrem, é mais fácil esses argumentos que são trazidos aos jurados poderem ser decididos de uma forma mais justa. E é isso que eu acho que é possível, é isso que eu acho que eu acredito. Embora eu também concorde que existam mudanças que devam ser feitas. E eu ainda acredito que os crimes comuns que são julgados por juízes togados, os concursados, eles se mantêm muito distantes ainda da comunidade, né? Então os debates eles servem para colocar essas ideias e deixarem esses juízes que fazem parte da comunidade, às vezes também mais próximos do juiz togado que preside a sessão. Eu sempre sinto uma certa distância, né? Muito importante esse posicionamento seu, né? No sentido de que o julgamento feito pelo tribunal de júri, até a respeito de crimes que não sejam apenas, vamos colocar assim, o homicídio, né? Vamos generalizar, porque o povo entende o tribunal de júri como homicídio. A gente sabe que tem o aborto e outros crimes, infanticídio e tudo mais, mas só para simplificar, a sua visão seria que não só esses crimes, né, dolosos contra a vida, como homicídio, deveria ser julgado pelo júri, mas outros também por conta dessa sensibilidade, né, que o juiz não tem e não pode ter muitas vezes, né? Sim. Muitas vezes o juiz ele apenas aplica a lei, não podendo levar em consideração as circunstâncias sociais que foram que envolveram ali a prática do crime. E no júri, como é a comunidade em geral, eles teriam mais liberdade para analisar aquele fato e aplicar ali a decisão mais conforme a sociedade mesmo, né? Nos Estados Unidos nós temos uma instituição do júri muito mais abrangente. Sim. Você acha que isso seja ligado à democracia? Você acha que é mais democrático que o povo julgue os crimes do que apenas um juiz togado decidir ali se condena ou absolve? Não, eu sou favorável que haja um aumento dos crimes no sentido de que o júri possa julgar. Eu acho que existem alguns crimes que são crimes que nascem na comunidade, proliferam na comunidade e que é preciso um olhar mais harmônico com a vida daquelas pessoas. A distância e o tecnicismo, ele às vezes afasta, às vezes uma sentença vem de forma muito rebuscada, que o homem simples não entende, né? Às vezes uma sentença de um juiz togado, não que ela não tenha importância, ela tem uma importância imensa, não que o juiz também não leve em consideração a questão social, né? Existem vários artigos no Código Penal e no Código de Processo Penal que fazem com que a sentença esteja acoplada às necessidades sociais. Mas me parece que alguns crimes, como corrupção, como tráfico de drogas, né, como consumo de drogas, esses crimes eles saiam, né, do poder da mão do juiz togado para que a comunidade decida sobre isso. Para a comunidade decida como vai julgar, se ainda isso aí está tipificado no marco normativo. Acho que alguns crimes deveriam sair da mão do juiz togado e deixar crimes mais técnicos para que os juízes togados analisem e crimes que florescem na comunidade, que nascem inclusive na comunidade, possam ser julgados pelos seus semelhantes. Achei muito interessante a sua análise, né? Inclusive envolvendo o crime ligado às drogas, né? Crime de tráfico de drogas, de uso, que é um debate que vira e mexe está corrente aí no meio parlamentar, no meio social, no meio acadêmico, e ninguém tem uma resposta, né? Ninguém tem uma resposta, até pela insegurança que envolve todos os posicionamentos, né? Nossa, se liberar vai acontecer isso, mas proibir também está sendo ruim, que caminho seguir? Talvez se esses crimes fossem julgados, passassem a ser julgados pelo Tribunal do Júri, a gente ia ter um diagnóstico de como a sociedade enxerga, né, esses crimes. Justamente. Né?
um sujeito que foi pego com uma pequena quantidade de droga e foi considerado traficante. Como que a sociedade enxerga esse? Ah, não, ele é envolvido numa organização criminosa e tal. Então, tudo isso ia dar um panorama até para os legisladores tomarem alguma atitude com relação à legalização ou não, né? Ou recrudescimento de penas ligadas às drogas. Isso daria mais um substrato, né? Mais democrático, mais social, para os legisladores tomarem a atitude mais correta. Não seria, porque assim como o juiz pode ser injusto ao julgar crimes que ele não tem a mínima relação, né, os legisladores também podem ser injustos por tomarem atitudes que não são conformes àquilo que a sociedade pensa. Isso é o risco muito grande da democracia representativa, né? Quando a gente elege deputados, eles não nos representarem. Acaba que o aumento de julgamentos pelo tribunal do júri ia favorecer essa análise de como a sociedade pensa a prática de determinados atos, né? Seria, forçando um pouco a barra ali, uma democracia ativa, né? Uma democracia participativa mesmo, né? Diretamente o cidadão ia mostrar como ele entende aquele crime, né? Se ele entende que deve merecer uma pena rígida ou não, se nem deve merecer uma pena. É uma análise muito interessante, essa importância social do tribunal do júri. Doutor, durante a faculdade, né, e mesmo depois, né, eu saí da faculdade para fazer uma especialização em direito público e também fiz um curso de tribunal do júri, né, porque é um sonho dos advogados, né? Encanta, assim como encanta a população em geral, toda essa sistemática do tribunal do júri, aquela investigação, né? Você estudar ali um processo que é um crime doloso contra a vida, né? Um homicídio, né? Você traz todas aquelas coisas do CSI Miami e aí você quer atuar. E eu não atuei na área criminal, mas eu conheço diversos colegas que tentaram atuar e viram que na prática é um pouco diferente, né? Que, a começar pela estrutura do processo penal brasileiro, né? Que o advogado criminalista não vai chegar na delegacia de qualquer cidade do país e vai ver a estrutura do CSI Miami, né? Daqueles programas norte-americanos de investigação criminal. Então, vários desafios, tanto na fase de investigação, como no processo em si. A arte de convencer os jurados é um pouco diferente do que se aprende na faculdade, não é não? Então, o júri ele tem todo um parâmetro de liturgia que acaba trazendo para quem inicia no curso de Direito um glamour que não se concretiza após a formação. Porque quem atua no júri precisa ter um respaldo, que eu costumo dizer, e quando dava aula falava isso, transdisciplinar. A pessoa que atua no júri, o profissional que atua no júri, ele tem que ter, na verdade, conceitos de outras áreas. Ele tem que ter uma profundidade de áreas que são necessárias não só para efeito de convencimento do jurado, mas setores de balística, setores de medicina forense, de psicologia forense, de psicologia normal. Ele precisa conhecer de romances, de poesia. Então, e mais do que isso, ele tem que se aprofundar a cada processo em questões técnicas, inclusive para impedir que esse processo vá a júri. Então, essas questões são de mídias, né? Você tem que enfrentar um processo de repercussão midiática, você tem que enfrentar um processo onde a questão da polícia divulgando antes do tempo, as questões de sigilo, as questões da família da vítima, as questões perigosas de quem atua na área criminal. Então são várias abordagens que o glamour da graduação
ele é como se ele fosse um véu. E a hora que você se forma, esse véu, o mito, né, do glamour do júri, ele cai porque você tem que enfrentar questões muito difíceis no dia a dia. Então tem um advogado aqui de Minas, que é muito requisitado na rede social, Hércio Quaresma, né? Então tem uma frase que eu gosto muito, acho que é muito interessante quando ele fala, que ele diz que o júri não é lugar de aventureiro, né? Então a gente às vezes enxerga, eu tenho 22 anos de júri, então às vezes a gente enxerga uma vontade muito grande do recém-formado atuar no tribunal do júri. Não que ele não possa, acho que deva, né? Se ele gosta do júri, se o júri é uma instituição que ele ama, mas ele precisa se preparar muito, porque você tem um semelhante ali sendo julgado e você não pode, por uma questão apenas de ego, subir no plenário e achar que porque você tem 5 anos de faculdade, você tem condições ali de efetivamente fazer uma defesa. Porque do outro lado você tem uma instituição chamada Ministério Público, né, com promotores preparados, né, e que estão ali também com questões técnicas e que também estão ali fazendo um trabalho em defesa da sociedade. Então há toda uma questão de liturgia, mas há toda uma questão de respeito ao trabalho do outro, em respeito à instituição do Ministério Público, e você tem que estar preparado para isso, porque você vai enfrentar situações midiáticas, a tecnologia, as notícias falsas, o fake news, né, a tristeza de você ter que encarar um julgamento onde alguém sucumbiu, onde alguém morreu. Então, assim, eu não tenho... O júri, ele é uma instituição que eu amo como trabalho, mas eu não tenho nenhum orgulho de dizer quantos júris eu fiz, e nem os conto. Porque cada vez que eu subi no plenário, foi para alguma desgraça, né, que estava ocorrendo naquela comunidade, e que eu estava ali simplesmente defendendo o marco normativo, defendendo a Constituição. Então, às vezes há uma confusão entre se confunde o criminoso com o advogado, e o advogado, na verdade, o criminoso é defendido, aquele que cometeu um delito, ele é defendido indiretamente, porque o que a defesa quer é defender o marco normativo, é defender a Constituição. Então ela vai trabalhar em cima daquilo que as balizas da lei determinaram. Só que esse preço é um preço alto, porque você vai enfrentar pessoas, comunidades, veículos de informação que não entendem, muitas vezes, o papel do advogado. Então o glamour, ele cai por terra. Às vezes a aceitação de uma causa é a ruína do profissional. Então você também tem que saber que causa que você vai assumir, como você vai assumir, porque todo processo é um projeto, todo processo é um filho. Então às vezes você assume um processo e a assunção desse processo pode ser a sua ruína, porque você vai ter vários percalços durante esse processo para defender um marco normativo, para defender a Constituição Federal, e você não será entendido muitas vezes pela comunidade, você não vai ser entendido pela família da vítima, o seu trabalho vai ser questionado a todo momento, você não vai ser entendido pela imprensa, pela mídia. Então, eu acho que esse glamour, ele é importante, né, para toda a profissão, mas ele deve ser considerado também um grande desafio. Bacana. Não, trouxe um panorama para mim muito claro, né? Um panorama muito claro que eu não tinha para passar para os meus alunos, né? Meus alunos são encantados, principalmente dos primeiros períodos, encantados com direito penal, né? Direito criminal. Ah, eu quero atuar no crime. Ah, eu quero atuar no júri. E eu não tenho nem autoridade para orientá-los com relação a isso. Mas, a partir dessa conversa, já tenho segurança, né, de demonstrar. Falei assim, ó, vocês terão um desafio, além de dominar a técnica do advogado, vocês terão um desafio de enfrentar o Estado com toda a sua máquina, né, técnica, com o Ministério Público, com delegados, com juízes. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado na técnica e depois ter a sensibilidade de tocar os jurados. E aí são habilidades que transcendem, né, a faculdade, que vão mais para a vivência social mesmo, né, para a sensibilidade social, vamos dizer assim, de imaginar o que o outro possa pensar com relação àquele fato, né, de trazer à tona todo esse sentimento que as pessoas carregam com relação à prática daquele ato. Então, acho que o júri em si, ele é a área do direito que mais traz emoção, porque ele leva em conta justamente essa sensibilidade, né?
sentir o que o outro está pensando. É a única área do direito em que o sentimento, na verdade, ele é levado em consideração, né? Sim. Você pode falar, mas e o direito de família, né? Que é onde o direito está mais arraigado. No direito de família, hoje em dia, já se relativizou questões de sentimento. Quem é o culpado pela separação? Isso não se leva mais em consideração, né? Ali temos que decidir quem vai ficar com o patrimônio e o filho vai ficar com quem, ponto. O júri não. O júri é importante, né? O que os jurados pensam com relação àquele fato. Se aquilo lhe traz repulsa, e aí é a intenção dele, né, incriminar aquele autor, ou não. Não, ele tem justificativas para fazer o que fez. E aí ele vai absolver, né? Bom, o papo é longo, né? E muito interessante. A gente vai fazer um breve intervalo e retornamos já. Você sabia que no site da Câmara tem um ícone que te leva direto para a página do Centro de Bem-Estar Animal? Ali você encontra todos os cães que estão disponíveis para adoção. A adoção responsável salva vidas. www.cmpa.mg.gov.br Câmara Municipal de Pouso Alegre. O desenvolvimento da sua cidade passa por aqui. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. A TV Câmara de Pouso Alegre faz parte de uma rede nacional. São 60 emissoras espalhadas pelo Brasil e mais de 100 cidades em processo de implantação. Além disso, mais de 300 municípios aguardam a liberação de um canal. O dia a dia do parlamento pouso-alegrense, os debates entre os vereadores, as propostas de lei, os discursos dos seus representantes na Câmara, sempre ao vivo, as principais decisões para o desenvolvimento da sua cidade. Você só tem aqui, na TV Câmara de Pouso Alegre. Se você é aposentado por invalidez, a chamada incapacidade permanente para o trabalho, é importante que saiba que a sua aposentadoria tem natureza temporária, ou seja, precisa passar por reavaliação periódica pela perícia médica do IPREM para verificar se ainda existe a causa que motivou a concessão da aposentadoria. Caso desapareça a causa, de acordo com a Lei Municipal 4.643 de 2007, o benefício precisará ser cessado e o servidor será encaminhado ao ente empregador para retornar ao trabalho. Portanto, para verificar se permanece o motivo que resultou na aposentadoria por invalidez, é necessária a realização de perícia médica a cada 6 meses, nos 3 primeiros anos de aposentadoria e uma vez por ano até completar 70 anos de idade, sendo essa a justificativa que leva o IPREM à convocação periódica de seus segurados. Mesmo depois de aposentados, devem obedecer ao chamado e levar para a perícia os documentos e exames solicitados. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 35 3427 9700. Você também pode encaminhar o e-mail para benefícios@iprem.mg.gov.br.
Mãe, qual é a senha para conversar com você? Conecte-se ao que realmente importa. Todos contra a nomofobia. Uma campanha da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Quer plantar uma árvore, mas não sabe onde encontrar mudas? Não é só na Semana da Árvore que o morador de Pouso Alegre ganha mudas. Se o morador quiser plantar uma muda de árvore na calçada da sua casa ou em qualquer outra iniciativa que ajude a manter a qualidade de vida que o município possui, pode recorrer ao Viveiro Municipal de Mudas Nativas, mantido pela Prefeitura dentro do Parque Natural Municipal Professor Dr. Fernando Afonso Bonilo Fernandes. As mudas são utilizadas nos projetos municipais de restauração florestal e para doação à população, visando atender o plantio em calçadas e demais áreas públicas urbanas. A população pode solicitar pelos seguintes canais: de forma presencial na Central de Atendimento, na Praça Doutor Garcia Coutinho, número 17, no centro de Pouso Alegre. O horário de atendimento é das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E o telefone é o 3449-4065 ou 3449-4996. A solicitação também pode ser feita de forma online. Basta fazer um cadastro no sistema. O processo é simples e rápido. Mande um e-mail centraldeatendimento@pousoalegre.mg.gov.br ou meioambientepousoalegre@gmail.com e encaminhe o formulário de solicitação de mudas, disponível no site pousoalegre.mg.gov.br através da aba Requerimentos Anexo 1. Com ele, encaminhe cópia do RG ou CNH e CPF, comprovante de residência atualizado da pessoa física e cópia de escritura do imóvel, contrato de compra e venda ou outro documento de posse. Quer plantar uma árvore? Em Pouso Alegre, você ganha mudas. Estamos de volta com o nosso programa Direito em Debate, hoje recebendo aqui Dr. Moisés Rosa, advogado criminalista atuante em tribunais de júri. Estamos aqui então hoje falando sobre o júri, né? Esse instituto tão polêmico e tão interessante. E uma coisa me vem à cabeça, doutor. A gente vê, né, que a vítima, a família da vítima no caso, né, vítima de um homicídio, aos parentes de alguém que foi morto, foi assassinado, ele coloca no tribunal do júri a sua esperança de justiça, né? E acaba, que até o senhor já me confidenciou isso, né, acompanhando aí os júris da vida, que com a condenação, a família da vítima, mesmo assim, não fica 100% satisfeita, né? A resposta do Estado com a condenação, no fim, não vai suprir todo aquele amargor da família da vítima. Algo que a justiça, que o Estado poderia fazer para esse lado da questão, para o lado da vítima, porque uma coisa é condenar o autor do fato, mas e a vítima e a sua família, como ficam diante dessa situação? Então, excelente pergunta. A questão da vítima, e isso é uma conversa que a maioria das pessoas que atuam na área criminal fazem, né, pensamentos que a gente tem após os julgamentos, é que a vítima nada mais é, no processo penal, no processo criminal, um instrumento para se chegar a um resultado pena. Ou seja, a nossa lógica é uma lógica penal. A nossa política é uma política penal. Então, assim, a política penal, ela tem como finalidade a apuração do fato e um resultado, e esse resultado normalmente é uma pena. Então, esse é o único resultado que, variavelmente, a vítima vai receber, ou seja, o autor do fato criminoso, aquele que na verdade destruiu a vida de determinada família, o que ela vai ter como regaço
é simplesmente o resultado pena daquele indivíduo que cometeu o fato. E ela foi utilizada como um instrumento do processo para que se chegasse a esse resultado. Quando a pena efetivamente ocorre, e às vezes ela não ocorre, mas quando ela ocorre, é só isso que a vítima teria, em regra. Porque a gente pode dizer assim, não, mas a vítima também tem direito de ser ressarcida, mas na maioria das vezes, o autor daquele fato não tem bens, o autor daquele fato não tem patrimônio, o autor daquele fato vive numa comunidade carente. Então o que ela fica é apenas com a pena. Então não há um olhar do Estado, né? E eu não quero dizer que o juiz tenha responsabilidade com isso, ou que o promotor, mas não há responsabilidade do Estado, através de políticas públicas, de políticas criminais, que volte o seu olhar para a vítima. Então, diante disso, a doutrina, a academia estabeleceu, inclusive o CNJ agora, práticas restaurativas para que, diante de um fato criminoso, você possa ter um olhar voltado para a vítima diante dessas situações, fazendo com que aquele indivíduo, o autor do delito, assuma a responsabilidade do que fez e indenize a vítima, ampare a vítima. Então, esse é um caminho de práticas restaurativas que vem sendo difundido. Existe muita opinião em contrário de alguns juristas, né? Mas eu acredito que a prática restaurativa, a mediação através da justiça restaurativa, seja um olhar diferenciado para a vítima e um olhar no qual a gente saia da lógica penal apenas como resultado pena. E mais importante do que isso é dizer que a justiça restaurativa, ela não é a justiça que vai deixar de responsabilizar ou até mesmo punir o autor de um fato. A finalidade principal, primordial da justiça restaurativa é a vítima, ou seja, fazer com que a vítima supere o trauma de determinado crime, enfrente, né, o seu algoz e faça com que aquele indivíduo que cometeu o crime assuma a sua responsabilidade. É uma prática restaurativa que vem sendo difundida, ela ainda está caminhando, mas eu acredito que seja possível. Agora, essa é uma opinião minha, talvez não seja a opinião de muitas pessoas, mas me parece que a justiça restaurativa ela não teria sucesso, e como não vem tendo, dentro do sistema penal, dentro do sistema de justiça criminal que nós temos hoje. Porque o sistema de justiça criminal que nós temos hoje, a lógica é uma lógica penal. Então você tem profissionais que atuam dentro do sistema de justiça criminal, atuando com uma lógica penal. Mesmo que você acople a justiça restaurativa dentro desse sistema de justiça criminal, a chance de uma renovação, de treinamento para esses operadores, para esses profissionais, para que eles tenham um olhar diferenciado e de que a lógica não é a pena, de que a lógica é a recuperação da vítima, a chance de sucesso é muito grande, como vem ocorrendo. Então me parece... De insucesso? De insucesso. Me parece que a finalidade, me parece que a alternativa possível, e acho que realizável, seria você montar práticas restaurativas e mediação fora do sistema de justiça criminal. Tem um professor da USP, Maurício Zanotti, que tem uma tese, inclusive ele não chama de justiça restaurativa, ele chama de justiça transformativa, e ele traz uma tese que foi a tese dele de titulação na USP, para ser professor titular da USP, em que ele trabalha a justiça restaurativa e chama como justiça transformativa, e ele analisa a questão de você atuar fora do sistema de justiça criminal para que você tenha práticas restaurativas no sentido de atuar em cima da vítima, para não fazer mais a vítima ser utilizada apenas como um instrumento do Estado. Todos os profissionais que atuam na área criminal têm essa sensação, né? Principalmente no júri. Às vezes você está defendendo alguém que realmente cometeu o ato, a materialidade está presente, a autoria está presente, ele vai ser condenado, mas é só o que a família terá ali. É só a pena. Então, me parece que fica uma relação, não de justiça, mas uma relação de vingança, que para a família da vítima pode amainar, né, pode trazer algum conforto pela responsabilização prisional do indivíduo, mas ela não traz recuperação, muito pelo contrário, ela não traz ali um olhar voltado para a vítima. Ela vai só acrescentar mais um dentro do sistema penal
né, sem condições nenhuma. E é preciso que a legislação trabalhe também nesse sentido, não no sentido de pena alternativa, mas não no sentido de mitigar a responsabilidade do autor do delito, e sim um olhar voltado para a vítima. Porque você veja, qualquer lei que eu emprego, não há nenhuma relação orçamentária para essa lei, no sentido de olha, nós vamos criminalizar determinado comportamento, determinada conduta, e essa criminalização vai causar um impacto orçamentário X nas questões prisionais. Então o que você tem na verdade, é o Estado tentando elaborar leis não voltadas para a vítima, para a questão da justiça restaurativa, da recuperação, da diminuição do cárcere, né, no sentido efetivo. O que você tem são penas alternativas que fogem dessa questão prisional para diminuir o número de presos que você tem, para diminuir o cárcere, mas a lógica penal se mantém. Essa é a lógica penal. O que a gente chama no direito de autopoiese, né, autorreferenciamento. Ou seja, então se você tem um parâmetro orçamentário, você sabe qual é o custo no final, você só vai, você vai trabalhar não só com a vítima, mas você vai saber o impacto daquela lei penal que você está trazendo. Então eu acho que o Estado não tem essa preocupação com o sistema prisional e não tem essa preocupação focada na vítima, no sentido de superação do trauma e nem de recuperação ou assunção da responsabilidade. Porque a maioria dos presos, das pessoas que cometem crimes, normalmente eles não assumem que cometeram crimes, nem para eles mesmos. Então você não tem ali uma autorresponsabilidade também voltada para uma própria recuperação, que é condição sine qua non para a recuperação de um indivíduo, ele se arrepender do ato que cometeu. Sim. Então eu acho que a justiça restaurativa ela terá um grande ganho, desde que ela não esteja acoplada dentro do sistema de justiça criminal, com a lógica, com o resultado pena, porque isso não vai trazer nenhum benefício e não vem trazendo ainda. Mas isso seria aplicado aonde? Qual ambiente? Então, na verdade, você pode, por essa tese do professor Maurício Zanoide, ele traz assim, várias opções, como concessionárias de serviço público, como empresas privadas fazendo esse trabalho de recuperação, de indenização. Ou seja, é possível que o Estado utilize outros mecanismos. Né? Ou então empresas públicas e tal, mas que esse pessoal não esteja dentro da lógica penal. Como câmaras de mediação credenciadas, justamente. Né? Mas para o lado penal, criminal. Fugindo dessa lógica do resultado pena, porque se você tem profissionais que sempre atuaram com uma lógica punitiva, não há libertação desses operadores, desses profissionais nessa lógica. Eu quero abrir uma exceção aqui e mandar um abraço para o Dr. Elkio, que é um que trabalha no lado punitivista, vamos dizer assim, né, no âmbito do júri, que é o lado do Ministério Público, é um grande entusiasta da justiça restaurativa. Nós já o ouvimos falar lá na Faculdade de Pitágoras sobre esse novo olhar da justiça, e ele fala com brilho nos olhos, assim, com a esperança de que isso resolve de fato, ou pelo menos ameniza, né, as questões sociais envoltas em todos os âmbitos do processo, mas especialmente no criminal. Né? Porque no criminal a gente vê, igual a gente estava falando da sensibilidade, né, que envolve o júri, no criminal sensibilidade à flor da pele. Né? Não, eu quero que ele pague aquilo que ele fez. Né? Ou então a vítima ou a família da vítima muitas vezes quer encontrar, né? Eu quero encontrar aquele que matou meu filho. Né, falar na cara dele o que ele fez para minha família, que jeito que eu estou. Né? E o Estado não propicia isso. Né? É um negócio muito, nesse aspecto, é muito técnico, né? Muito afastado da vítima. Então, às vezes, proporcionar esse diálogo, proporcionar que a vítima demonstre para o acusado o que provocou a ela, e o acusado, e dar a chance do acusado, muitas vezes, também se libertar e falar assim, ó, desculpa, né? Não era essa a minha intenção, ou então eu estava alucinado naquele momento e tal. Muitas vezes é libertador, acredito que seja libertador tanto para a vítima e a sua família, quanto para o condenado ou o acusado. Eu trabalhei como voluntário na PAC por alguns anos, e lá eu via pessoas que obstavam,
né, impediam o seu processo de recuperação humana por conta de não se perdoar. Senão o que eu fiz é imperdoável. E aquela pessoa não aceita, acaba não aceitando nenhuma proposta de recuperação, como uma auto-mortificação ali, entendeu? Não, eu matei, eu também vou morrer agora, porque eu não tenho merecimento de ser recuperado, e não se dá a chance. Então a justiça restaurativa, e eu não lembro, né, não sei se o Dr. Mário Ottoboni, quando idealizou esse método, ele tinha essas bagagens teóricas da justiça restaurativa como tem hoje. Mas eu consigo ver uma lógica restaurativa em todo o processo da APAC. Ele tem um tripé, né, no seu método, que é recuperar o condenado, proteger a sociedade. Então não é uma lógica de abolicionismo penal, né, não liberar, e amparar a vítima. Isso eu achava incrível, amparar a vítima. Na prática, havia sim, pelo menos pela minha visão, ainda poucas medidas de contato com a vítima, porque é delicado, né? A vítima muitas vezes não quer mais saber, que é distância, né? Então é um ambiente complicado. Mas é uma saída, né? É um olhar que nós devemos ter, principalmente para ela, né? E esse olhar que você me fala, né, que um promotor, e assim, é um promotor dentro de uma instituição que foi criada por uma lógica punitivista, né? E você ter um promotor dentro de uma instituição que foge à regra, né, que foge dessa lógica, é para enaltecer, porque é aquele profissional que vai dizer para quem atua com a lógica punitivista, diga, olha, eu não quero tirar a lógica punitivista, porque existem pessoas que vão cometer crimes hediondos, horríveis, e que precisam realmente receber uma pena, uma sanção e serem retirados da sociedade. Isso é inegável. A lógica penal ela não vai ser substituída. Quando a gente fala em justiça restaurativa, para alguns, né, talvez que até por desconhecimento, acha que esses profissionais eles querem excluir o sistema de justiça criminal ou tirar essa lógica punitivista. Não, na verdade não é isso. É possível você ter dois sistemas atuando dentro da comunidade que atue com a lógica punitivista, né, para retirar as pessoas, os condenados, aqueles indivíduos realmente que não têm condição de viver em sociedade. Isso é óbvio que nós temos. Mas que, por outro lado, também tem um olhar não só para a vítima, mas um olhar de recuperação, de que aquele indivíduo que errou, ele pode assumir, né, o próprio erro e pode indenizar a vítima e pode, dentro da comunidade, ele pode se recuperar. Então, é possível que seja isso. Você encontrar, e o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem um trabalho maravilhoso de justiça restaurativa. Eu ainda acredito que o sistema de justiça criminal não cabe a justiça restaurativa dentro dele, porque você vai ter que mudar toda a lógica, né? Então você ter profissionais ali que podem ser cooptados, vamos dizer assim, ou influenciados com a lógica penal punitivista. Eu acho que é possível você andar com a justiça restaurativa de forma paralela, sem utilizar o discurso de que a justiça restaurativa é aquela que quer passar a mão na cabeça do bandido, de que ela quer tirar a pena. Não, de forma nenhuma. A lógica punitivista vai continuar, a prisão, o crime continuará acontecendo, mas eu acho que é possível você trazer práticas restaurativas, mediações, onde o crime vai ocorrer por si só, mas a violência vai diminuir. Porque uma coisa é a gente falar de crime, outra coisa é a gente falar de violência. Eu posso roubar o celular de alguém, né, sem precisar dar um tiro na cabeça desse indivíduo. Ou seja, além de eu roubar, eu desconsidero a vida que ele tem. Isso é violência. É possível que com práticas restaurativas eu diminua a lógica da violência. O crime nós não vamos terminar nunca, mas a lógica da violência é possível dentro de uma comunidade se você tem práticas de mediação, se você tem o Estado amparando aquela vítima, recuperando aquele indivíduo, você pode diminuir a questão da violência. Isso não só com política penal, política sanitarista em relação às drogas, políticas públicas em lugares onde o Estado não entra. Então é possível que seja feito isso.
Basta vontade. Bacana. Muito bom o papo, viu, doutor Moisés? Eu que agradeço. Trouxe para nós, né, a complexidade que envolve o tribunal de júri, a complexidade que envolve a justiça criminal, né? A gente tem mania de achar que não, isso é problema de polícia e bandido, né? Está longe de mim. Mas não, é uma questão social que está no nosso meio como um todo e que a gente tem que pensar, né? Não é uma solução que a gente tem que delegar só para os órgãos de fiscalização e de punição, né? Eu costumava falar quando eu era voluntário na APAC, o pessoal falava assim, você não tem medo de ir lá, não? Eu falei assim, eu tenho medo dos bandidos que estão na rua. E eu quero que tenha menos bandido na rua, por isso que eu vou lá tentar consertar aqueles que foram condenados, né? Para que aqueles que estão lá não voltem a engordar o número de bandidos que estão na rua. Então, a gente tem que ter esse olhar assim, de recuperação dos criminosos e recuperação da vítima, para que a gente tenha uma sociedade mais sadia, né? Sim. Bom, obrigado, TV Câmara. Obrigado, doutor Moisés. Eu que agradeço. Joia, fica à vontade aí para despedir do pessoal. Eu agradeço o convite da TV Câmara, agradeço o seu convite. Sempre que chamado, retornarei para que a gente discuta mais coisas sobre política criminal, independente de júri ou práticas restaurativas. Fico à disposição e gostei muito do nosso papo. A gente poderia ficar aqui 3 horas falando disso. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado. Esse foi mais um Direito em Debate.